O Chevrolet Onix é o carro mais econômico e mais eficiente do Brasil, segundo o Inmetro, isso, claro, excluindo os carros elétricos e híbridos. O Inmetro atualizou o programa de etiquetagem veicular para esse ano de 2020 e aqui nesse vídeo você vai ver quais são os carros mais econômicos e eficientes do Brasil. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um capítulo do Livrão KBB, ou melhor, do Livrinho KBB, nessa edição especial quarentena por conta do coronavírus. Assim como você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você está em isolamento assim como eu, por isso que eu estou gravando este vídeo aqui para KBB em casa. Estou fazendo a minha parte aí para a gente tentar conter o avanço do coronavírus no Brasil, então estou num estúdio diferente agora na minha casa com essa versão menorzinha do nosso Livrão KBB. Se você está chegando agora na KBB Brasil, já peço para você se inscrever aqui, ó, aperta nesse botãozinho vermelho, se inscreve no canal da KBB Brasil, porque a gente vai continuar postando vídeos aqui no YouTube para você mesmo nesse período difícil aí para todo mundo, mas a gente vai continuar atualizando aqui o canal com informações automotivas para você. Então se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo. O Inmetro soltou a lista de 2020 do programa de etiquetagem veicular que eles têm, que é o que mede aí o consumo dos carros, e isso inclui os carros que foram lançados até o final de 2019, ou seja, os carros que foram lançados no comecinho desse ano ainda não estão nessa lista consolidada do Inmetro, mas temos algumas novidades já com os carros que foram lançados em 2019. E aqui nesse vídeo a gente vai mostrar quais que estão lá no topo dessa lista para você saber quais são os carros mais econômicos e eficientes do Brasil. É claro que encabeçando essa lista a gente tem os carros elétricos à venda no Brasil, porque como eles não consomem nenhum combustível, eles conseguem ter um consumo energético bem reduzido. O consumo energético é medido em megajoule por quilômetro, é isso que importa para o Inmetro para definir qual é a nota que o carro vai ter ali no seu programa de etiquetagem. Esses carros elétricos todos ficam abaixo de 1 megajoule por quilômetro, que é bastante eficiente. E aí, dessa lista dos elétricos, como carro mais eficiente do Brasil, a gente tem o BMW i3. Ele tem um consumo aí de megajoule por quilômetro de meros 0,41. E por isso que ele está no topo aí da lista dos carros mais eficientes do Brasil. Seguindo aí a sequência dos carros elétricos, a gente tem o Caoa Chery Arriso 5e, o carro elétrico, o primeiro sedã elétrico à venda aqui no Brasil da Caoa Chery. Ele tem um megajoule por quilômetro de 0,55. E aí, completando esse pódio, a gente tem um outro chinês, o JAC IEV40, é o primo eletrificado do T40, ele tem um consumo de megajoule aí de 0,56 nessa unidade de medida. Completando aí esses 6 carros elétricos que o Inmetro constatou na sua lista aí de 2020, a gente tem o Nissan Leaf, o Renault Zoe e o Jaguar I-Pace nesta ordem aparecendo na lista do Inmetro. E aí, encabeçando essa lista dos híbridos, nós temos um outro BMW, mas um que já está fadado à aposentadoria. Recentemente a BMW anunciou que não vai mais produzir o i8 e é justamente ele que aparece no topo dos híbridos como o carro mais eficiente do Brasil, o i8 Roadster, mais especificamente na lista do Inmetro. Esse conjunto que ele tem aí de motor 1.5 turbo, de 3 cilindros, acoplado a um motor elétrico que rende em 374 cavalos, fazem com que ele seja capaz de rodar 24 km por litro na cidade com gasolina e 27 km por litro em rodovias, consumindo aí 0,78 megajoule por quilômetro de consumo energético. Isso, claro, considerando que o felizardo que estiver atrás do volante desse carro consiga se conter e ignorar o fato que ele está quase num batmóvel para sair acelerando por aí. E bem de boinha, bem de mansinho no acelerador para poder ter este consumo de energia com este carro. Em seguida nós temos um outro BMW Série 5, a versão 530e híbrida do sedã. Ele gera 0,85 megajoule por quilômetro, rodando 22 km por litro na estrada, ou melhor, na cidade, e 26,4 km em rodovia, isso só com gasolina. E aí, para completar esse pódio entre os carros híbridos, nós temos o Volvo XC40 T5, o menor SUV da Volvo nessa versão híbrida. Ele tem os mesmos 0,85 megajoule por quilômetro de consumo energético,
que rende para ele 24,5 km na cidade e 22,3 km por litro em rodovias. Agora sim, chegando na parte dos carros somente a combustão flex à venda no Brasil, nós chegamos na novidade, no mais novo dono do título de carro mais eficiente do Brasil, que é o Chevrolet Onix Plus, na versão 1.0 aspirado com câmbio manual de 6 marchas. Trata-se então do novo motor que a Chevrolet colocou na família do Onix, de 3 cilindros, 82 cavalos, 10,6 kg de torque. Com esse conjunto aí, ele consegue ter um consumo energético de meros 1,34 MJ por quilômetro, o que permite que ele rode 10,1 km por litro na cidade e 12,5 km em rodovia, isso com etanol. Aí a gasolina, ele faz 14,3 km por litro e 17,7 km por litro em rodovia com gasolina. Certamente esse foi um dos fatores aí que baixaram bem o consumo energético dele, essa capacidade de quilômetros por litro em rodovia com gasolina. O que mais impressiona no caso do Onix Plus é que esse consumo energético que ele tem deixa ele na frente até mesmo de carros híbridos. Por exemplo, ele fica na frente do Toyota Corolla híbrido, porque o Corolla híbrido tem 1,38 MJ por quilômetro de consumo energético, ou seja, ele consegue rodar 11 km por litro na cidade com etanol e até 16,3 km por litro também na cidade com gasolina, ou seja, o Onix Plus 1.0 aspirado é mais eficiente do que o Corolla híbrido. Seguindo aí a sequência dos carros a combustão flex que não são híbridos, nós temos o Renault Kwid, que já era um destaque da lista do ano passado do Inmetro. Ele tem um consumo energético de 1,39 MJ por quilômetro e ele é capaz de rodar 10,3 km por litro a etanol na cidade e até 15,6 km por litro com gasolina na estrada. Depois, até a quinta posição aí dos carros a combustão mais eficientes do Brasil, a gente tem outros Onix nessa lista. A Chevrolet dominou as primeiras posições aí com versões do Onix nesse novo ranking do Inmetro. A gente tem o hatch também com o mesmo conjunto do Onix Plus que a gente já destacou, ou seja, o motor 1.0 aspirado. Ele tem um consumo energético de 1,40 MJ por quilômetro, ou seja, ele é capaz de rodar 9,9 km por litro a etanol na cidade e até 16,7 km por litro em rodovia com gasolina. E a gente também tem um outro Onix Plus, mas desta vez um 1.0 turbo, aquele com motor de 116 cavalos e 16 kg de torque. Ele também está nas primeiras posições aí do Inmetro com câmbio manual, né? Sempre lembrando, isso é tudo com câmbio manual. Ele tem um consumo energético de 1,41 MJ por quilômetro. Isso permite que ele rode 9,6 km na cidade, 9,6 km por litro na cidade com etanol e até 17 km por litro em rodovias, isso com gasolina. Do Onix, só a versão hatch equipada com motor turbo não conseguiu o selo Compete de eficiência energética, que é atribuída aos carros mais eficientes do Brasil, que a gente está destacando aqui nesse vídeo. Ele leva, para receber esse selo, o Inmetro leva em consideração o desempenho do carro na sua categoria, como é que ele foi em relação aos seus rivais na mesma categoria. O Onix Hatch Turbo não conseguiu esse selo, mas não significa que ele seja um carro muito beberrão, ele apenas não conseguiu ser tão bom quanto os seus pares aí de outras versões do Onix. Para fechar essa lista dos 5 carros mais econômicos do Brasil, a gente tem o Fiat Mobi na versão 1.0 Drive, com motor 1.0 de 3 cilindros, que tem 77 cavalos, também trabalhando com câmbio manual. Nessa versão aí, o Mobi tem um consumo energético de 1,43 MJ por quilômetro e ele é capaz de rodar 9,7 km por litro na cidade com etanol e até 16,4 km por litro com gasolina em estradas. Ou seja, você viu aí que nessa nova rodada de Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro, a Chevrolet dominou as primeiras posições desse ranking entre os carros a combustão com várias versões do Onix. Se você quiser saber quais são as outras
posições, aí, quais são os outros carros que receberam o selo Compete de eficiência energética. A gente tem um link aqui na descrição desse vídeo com a matéria que eu escrevi lá para o site da KBB. Você pode acessar diretamente aí eu coloquei uma tabelinha lá com todos os carros que receberam o selo de eficiência energética do Inmetro nessa rodada aí de 2020. Então é só clicar no link da descrição para você ver a matéria completa. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aqui, não sai daqui também sem se inscrever no canal da KBB Brasil. Se você chegou agora, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo nosso, se inscreve aqui porque tem uma série de conteúdo sobre carro aqui no nosso canal para você se divertir, se entreter e se informar também. Valeu, até a próxima e fiquem em casa.